Se você está pensando em montar uma fazenda solar, precisa escolher a melhor estrutura para fazer isso. É uma cooperativa, um consórcio, uma associação ou um condomínio? Qual dessas opções é a melhor para o seu projeto? Fazer a escolha errada pode gerar mais burocracia e até inviabilizar o seu negócio por causa dos custos. No vídeo de hoje eu vou te explicar as diferenças entre esses modelos e te ajudar a decidir qual faz mais sentido para você. Bora lá? Nos últimos anos, um modelo de negócio cresceu bastante no setor solar aqui no nosso país, as fazendas solares, uma forma de locação de usina que também ficou muito conhecida com o nome de energia solar por assinatura. Esse modelo permite, por exemplo, que um terceiro invista na construção de uma usina solar e alugue essa usina para um ou para diversos consumidores, sem que eles precisem instalar os módulos fotovoltaicos, os painéis solares no próprio imóvel. Isso abre um leque de possibilidades para as empresas e consumidores reduzirem custos com energia de uma forma mais acessível e ainda assim sustentável. Mas aqui tem um detalhe importante. Você percebeu que eu tô falando de aluguel de usina, né? A explicação para isso é porque quando a gente fala das fazendas solares, a gente está falando de usinas que operam dentro do chamado Sistema de Compensação de Energia Elétrica. Ou seja, são usinas que estão no ambiente de contratação regulada e que por uma determinação legal e regulatória não podem vender energia. Por isso, todo o modelo de negócio desse assunto das fazendas solares funciona com base no aluguel dos equipamentos da usina e não na venda do quilowatt-hora. Gente, esse assunto e esse ponto é importantíssimo para você não trazer risco para o seu negócio. Tudo isso só é possível porque existe uma modalidade de compensação de energia chamada de geração compartilhada, onde várias pessoas ou empresas podem dividir a energia gerada por uma única usina ou mesmo por várias usinas. Só um parênteses aqui. Se você ainda não conhece todas as modalidades de compensação que a gente tem no sistema de compensação, comenta aqui embaixo que eu faço um vídeo exclusivo para você sobre isso. Pode ser? Mas, pensando especificamente na geração compartilhada, antes da Lei 14.300, as regras eram bem mais restritas e a gente tinha apenas duas possibilidades jurídicas para estruturar esse modelo de compensação: os consórcios e as cooperativas. Agora, as novas alternativas foram incluídas depois da vinda da lei, como as associações e os condomínios, aumentando as opções para quem quer investir nesse mercado e se valer dessa modalidade de compensação. E aí surge aquela dúvida que eu ouço sempre: Bárbara, qual que é a melhor forma jurídica para eu fazer isso? Cooperativa, consórcio, associação ou condomínio? A verdade é que cada uma tem regras, benefícios e desafios diferentes. Então vem comigo que a gente vai entender isso melhor. Mas antes da gente entrar nesse ponto, confere se você está inscrito aqui no canal e deixa o seu like para marcar presença nesse vídeo. Agora sim, vamos lá. A cooperativa é uma estrutura voltada principalmente para pessoas físicas. Para criar uma cooperativa, você precisa ter no mínimo 20 pessoas físicas. E o registro dela deve ser feito na junta comercial e na organização cooperativista do estado. Eu costumo falar que é um registro em duas etapas. Ela também aceita pessoas jurídicas, só que só em caráter de exceção. Esse modelo, por ter uma lei própria, tem regras bem definidas e uma gestão mais estruturada, com normas específicas sobre as deliberações, os quóros e a eleição da diretoria e inclusive a possibilidade de reeleição dessa diretoria. Então, se o seu público-alvo são pessoas físicas, a cooperativa pode ser uma boa escolha. Ela costuma ser muito popular no sul do país, pois lá o cooperativismo é muito forte. E aí, usar um modelo dentro da energia que já é mais conhecido entre a população traz mais segurança para o consumidor. Do outro lado da cooperativa, a gente tem o consórcio. O consórcio é, de certa forma, o oposto da cooperativa, porque ela é uma opção voltada, sobretudo, para pessoas jurídicas. Ele pode ser formado com apenas duas pessoas jurídicas e também precisa ser registrado na junta comercial. Uma das principais vantagens do consórcio é que a sua gestão é bem mais flexível do que a da cooperativa, porque os termos de representação, de eleição, de tomada de decisão são definidos no próprio contrato de constituição do consórcio. Só que, um ponto de atenção importante, por uma questão tributária, nem todos os tipos de empresa podem participar de um consórcio.
Por exemplo, a gente não recomenda a inclusão de MEIs ou de empresas do Simples Nacional. Como eu falei antes, essas duas modalidades já existiam antes da 14.300. E aí, com a vinda da Lei 14.300, surgiram duas novas possibilidades e uma delas que passou a ser muito utilizada pelos investidores, que é a associação civil. Eu costumo falar que a associação ela é um meio termo entre a cooperativa e o consórcio, porque ela pode incluir tanto pessoas físicas como pessoas jurídicas. E para criá-la, a gente faz o registro do contrato num cartório, com pelo menos duas pessoas. Podem ser duas físicas, duas jurídicas ou mesmo uma de cada. Esse modelo, ele é um intermediário com uma gestão que precisa ser prevista e ter regras estruturadas, mas a gente traz essas regras também no próprio Estatuto de Constituição. E ele é vantajoso porque ele permite o atendimento de pessoas físicas e de pessoas jurídicas. Por fim, tem a outra novidade trazida pela Lei 14.300, que é o do condomínio edilício ou voluntário na geração compartilhada. No condomínio edilício, a usina é instalada de forma remota, então num outro terreno, mas a titularidade dela está no CNPJ de um condomínio, por exemplo, um prédio, um shopping center. E os créditos, esses excedentes, são distribuídos entre os condôminos daquele prédio, daquele shopping, assim por diante. Já o condomínio voluntário é uma estrutura jurídica formada por pessoas que se reúnem e voluntariamente desejam ser proprietárias de um empreendimento. Já pegou aqui a limitação desse modelo, né? Agora que a gente já sabe um pouquinho sobre essas 4 possibilidades, eu sei que você está se perguntando, tá bom, Bárbara, mas qual que eu tenho que escolher? Gente, infelizmente a resposta é, depende do perfil do seu consumidor. Não tem uma bala de prata, nenhuma única resposta certa, porque como a gente viu, cada modelo, cada possibilidade tem a sua característica e tem também uma vantagem adicional para cada tipo de público. Então, antes de decidir qual modelo usar, a primeira coisa que você precisa se perguntar e responder é: para quem eu vou alugar a minha usina? Qual é o meu principal público-alvo com esse empreendimento? Respondendo isso, você consegue decidir qual é a melhor via para você, se é uma cooperativa, um consórcio ou uma associação, tá? E aí, fazendo um resumo rápido então para te ajudar. A cooperativa, ela é melhor para pessoas físicas, tem regras bem definidas e uma gestão mais estruturada porque tem uma lei própria que rege as cooperativas. O consórcio tem uma gestão mais simplificada, sendo ideal para pessoas jurídicas. As distribuidoras costumam exigir uma burocracia adicional quando a gente vai mudar percentual de compensação no consórcio, então fica atento a isso. A associação aceita pessoas físicas e jurídicas e tem uma gestão com alguns critérios determinados dentro do estatuto, mas a gente consegue trazer muito mais flexibilidade para ela do que para uma cooperativa, por exemplo. E o condomínio é indicado, para condomínios já existentes, por exemplo, ou quando a ideia for compartilhar a propriedade da usina. Bem, eu sei que esse assunto é complexo e se você ficou com alguma dúvida, comenta aqui embaixo que eu e minha equipe vamos te responder. E já que a gente está falando sobre a geração compartilhada, tem uma questão que estava muito em alta nesses últimos tempos, que é a grande pergunta: as fazendas solares vão acabar? Se você tá com essa dúvida também, clica aqui nesse vídeo ao lado que eu te explico tudo sobre isso. Gente, espero que vocês tenham gostado do conteúdo, me conta aqui nos comentários também se vocês gostaram e até a próxima!